Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam cumprindo a quarentena, todos estejam bem. Mas vamos lá. Hoje vamos fazer uma revisão de toda a matéria. Na verdade, vai ser dividido em duas partes, revisão 1 e 2. Então, hoje vai ser a primeira parte. Semana que vem teremos a segunda parte. Essa revisão é muito importante para você que, infelizmente, foi para a recuperação semestral, ou então para você que, mesmo que passou direto, precisa fixar o conteúdo na cabecinha de vocês, tá bom? Então vamos assistir a nossa aula. E fui pro último, perdão. Vamos começar pelo começo. Entes geométricos. Entes geométricos são conceitos primitivos. A gente usa modelo comparativo para poder explicá-los. Quando eu falo, por exemplo, uma corda esticada, você pensa na reta. Quando eu falo na verdade, o traçado de um lápis no papel, você pensa na linha. Quando eu falo grão de areia, você pensa no ponto. Uma parede, você pensa num plano, pensa que ele é plano. Então, perceba que, mesmo sem saber conceituar essas quatro coisas que eu disse, esses quatro elementos, vocês, com modelos comparativos, conseguem ter uma noção do que seja. Então, por isso que eles são chamados de entes geométricos. Eles são ponto, linha, plano e reta. O ponto, ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão. Ele é representado por uma letra maiúscula. A linha é o resultado do deslocamento de um ponto no espaço para qualquer lugar. Pode estar loucamente viajando. A linha ela é unidimensional, ou seja, possui uma única dimensão, que é o comprimento. Plano. Por um modelo comparativo, a gente pode dar vários exemplos. Uma parede, a folha de papel, a superfície de um lago. É importante dizer que ele é infinito e que ele é bidimensional, ou seja, possui duas dimensões. Se eu estiver falando do chão, ele tem largura e comprimento. Da parede, ele tem largura e altura. Então depende da posição do plano, tá bom? E ele é representado por uma letra grega, alfa, beta, fi, gama. A reta é o resultado do deslocamento de um ponto no espaço sem variar a direção. Então ele sempre está na mesma direção. E a reta é representada por uma letra maiúscula e ela é infinita nas duas direções. Vamos falar agora de postulados. O que são postulados? São especificações, são coisas que a gente constatou a partir de experimentos e comprovações. Beleza? Primeiro deles, que num plano existem infinitos pontos. Eu consigo colocar infinitos pontos dentro de um mesmo plano. Por um único ponto passam infinitas retas. Se eu imaginar uma reta, eu posso passar um único ponto, eu posso passar infinitas retas por esse ponto. 3. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, se eu tenho dois pontos distintos e quero traçar uma reta passando por esses dois, só existe uma. Um ponto de uma reta divide em duas retas. E a essa divisão a gente chama de semi-retas, tá bom? Então, que eu percebo que eu tenho um ponto, e aí para a direita eu vou ter uma semi-reta, e para a esquerda eu vou ter outra semi-reta. Da ideia de reta, tem dois elementos fundamentais, que é a semi-reta e o segmento de reta. Semi-reta eu já falei um pouquinho. Ele é o deslocamento de ponto sem variar a direção, mas tendo um ponto como origem. Então, eu começo de um lugar e vou para uma certa direção infinitamente. Portanto, a semi-reta ela é infinita em apenas uma das direções. Um ponto qualquer pertencente a uma reta divide a mesma em duas semi-retas. Foi o postulado que eu havia dito anteriormente. Segmento de reta é um pedaço de reta. Ela é limitada por dois pontos que a gente chama de extremidade. Assim sendo, eu consigo pegar o segmento de reta e medir. Eu consigo dar um tamanho a ele. Agora vamos falar de tipos de segmentos de reta. Existem segmentos colineares, que são segmentos que pertencem à mesma reta. Por exemplo, AB e CD, eles estão na mesma reta R. Então, posso afirmar que esses segmentos são colineares.
Segmentos consecutivos são segmentos cuja extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Então, aqui, por exemplo, NN e NP. Eu tenho a extremidade de N em comum. Nesse aqui, existe um tipo de segmento que eu acabei não colocando, que é o segmento adjacente. Segmento adjacente é aquele que é colinear e consecutivo ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, AB e BC. Lembrando que AB e BC pertencem à mesma reta e possuem a extremidade B em comum. Então, elas tanto é colinear quanto consecutivo, elas são adjacentes. Segmentos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Posição da reta, gente, isso é fácil. Horizontal, vertical, oblíqua. Posições relativas, elas podem ser perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus, paralelas, e tem a mesma distância entre eles, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Concorrentes, são aquelas que se encontram num único ponto, e coincidentes são aquelas que estão no mesmo lugar do espaço, ou seja, possuem todos os pontos em comum. Vamos falar agora de lugares geométricos, mediatriz. Vamos lá, primeiramente vamos falar o que é lugar geométrico. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que possuem uma propriedade comum e exclusiva. Ela é comum porque pertence a todos os pontos desse conjunto, e ela é exclusiva porque pertence somente a esses pontos. Mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos fixos. Então a definição por lugar geométrico é o conjunto de pontos equidistantes a dois pontos fixos. Uma outra definição é a reta que passa perpendicularmente, ou seja, 90 graus, no ponto médio de um segmento, dividido em duas partes congruentes. Agora vamos lá, construção do passo a passo. Como faríamos isso? Vocês podem ler esse passo a passo. Eu vou mostrar para vocês no GeoEnso, que é um aplicativo de geometria. Vamos lá. Imagina aqui um segmento AB qualquer, beleza? Então, ó, vou precisar usar o compasso. Primeira coisa, vou colocar a ponta seca. A ponta seca de uma das extremidades. E vou fazer um arco. Perceba que o tamanho tem que ser um pouco maior do que a metade. Então vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. Pronto, eu tenho uma noção legal. E faço um arco. Com essa mesma medida, eu coloco a ponta seca na outra extremidade. E faço o mesmo procedimento. Mesmíssimo procedimento. Isso vai me gerar dois pontos. Esse ponto aqui, ó. Nosso ponto 1. E ponto 2. O segmento, perdão, a mediatriz desse segmento vai ser a reta que passa pelo ponto 1 até o 2. Ou do 2 até o 1, tanto faz. Então perceba aqui que ele faz um ângulo de 90 graus. E além disso, ele passa no ponto médio do segmento. Se o segmento a gente chamar de AB, A, E, esse ponto aqui é o ponto M. AM é igual a MB. Beleza, pessoal? Acho que mediatriz não há mais dúvida. Agora, circunferência. Circunferência é mais conceito, porque construir circunferência basta a prática. Então, circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que estão equidistantes a um único ponto fixo. A essa distância a gente chama de raio e o ponto fixo a gente chama de centro. Beleza? Então vamos lá, já começamos a revisar. Se o lugar geométrico do conjunto de pontos equidistantes a um ponto fixo é a circunferência. A dois pontos fixos é a mediatriz.
Bissetriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas retas concorrentes conhecidas. Além disso, a bissetriz divide o ângulo entre essas retas, né? Se essas retas formam um ângulo, a bissetriz divide em duas partes iguais, congruentes. Como a gente faz esse traçado, essa construção? Vamos aqui. Vamos fazer duas retas concorrentes. A gente traça uma das bissetrizes, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ponta seca no vértice. Não precisa desse tamanho todo aqui, né? Deixa eu ver um pouquinho. E agora a gente vai fazer um arco de circunferência de tal forma que cruze em dois pontos. Aqui, ó. Cruzou no ponto 1. Vou colocar aqui. E o ponto 2. Agora pega a ponta seca, coloco em 1 e traço outro arco de circunferência. Com o mesmo tamanho, eu coloco no ponto 2 e traço outro arco de circunferência. E aí o cruzamento desses arcos de circunferência eu vou chamar de 3. Por que 3? Porque eu quero 3. Poderia ser B, C, D, A, F, G, o que você quiser. Beleza? Agora, a bissetriz desse ângulo, ela vai ser formada quando houver a ligação do vértice com o ponto 3. Voilà, estamos aí. Essa aqui é a bissetriz do ângulo. Então, se eu quiser traçar a distância daqui para cá e daqui para cá, é a mesma coisa. Beleza? E além do mais, eu dividi o ângulo em duas partes iguais. Dando prosseguimento, retas paralelas. É o lugar geométrico dos pontos equidistantes de uma única reta fixa. Então vamos lá. Revisando. Eu tenho um lugar geométrico dos pontos equidistantes. A um único ponto é circunferência. A dois pontos é de um só circunferência. Dois pontos é mediatriz. De uma única reta são as retas paralelas, é o par de retas paralelas. A duas retas concorrentes seriam a bissetriz do ângulo formado. Então vamos lá. Na figura, as retas ST estão a uma distância D de R. Assim, as retas ST estão equidistantes da reta R e são paralelas que distam D de R, pois todos os pontos que distam D da reta R necessariamente pertencem a S ou a T. Então, se eu escolher um ponto qualquer que tenha a mesma distância D de R, ou ele tem que estar em S ou ele tem que estar em T, não tem outro jeito. Construção. Existem dois jeitos. E quando existe uma reta e o ponto fora, ou existe uma distância predeterminada. Vamos lá. Tem uma reta qualquer aqui e um ponto fora dela. É o ponto A. Primeiro caso, que é quando existe um ponto fora dele. Primeira coisa, coloca a ponta seca no ponto. Quase sempre é assim. Precisa aumentar de tal forma que encoste no outro lado. Deixa assim, ó. E agora eu vou fazer essa marcação. O legal é você marcar na outra extremidade, bem próximo da outra extremidade, né? E aí eu vou ter o ponto 1. Com essa mesma medida, eu faço justamente o inverso. Eu pego a ponta seca, coloco em 1, e o grafite, ao
automaticamente passa em A. E aí eu traço esse arco de A até a reta dada. E agora é simples, eu vou colocar a ponta seca desse ponto aqui que eu não chamei ainda de nada, que é o ponto 2, né? É o segundo passo. E vou medir a distância até o ponto A. Como é que eu faço isso? Só colocar a ponta molhada em A. Show? Aqui, gente, acabei me fazendo um erro no caso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a situação. O primeiro passo, quando a gente descobrir o ponto 1, eu deveria também ter traçado o arco inteiro. E não acabei fazendo isso. Então vamos lá. Consertando o erro. Aqui, ó. Traçar o arco todo. Agora, volta a fita. Vamos lá. Ponta seca em 2 e o grafite em A. Então aqui eu tenho a medida entre 2 e A. Eu pego exatamente essa medida e transporto para cá. Ó. Boto a ponta seca em 1 e marco no arco que já estava desenhado. Por isso que eu precisava daquele arco. E vou chamar esse ponto aqui de ponto 3. Agora, a reta que passa pelo ponto 3 e passa pelo ponto A, ela é paralela à reta já dada. Beleza? Então, esse é o primeiro método de traçar as retas paralelas. Exatamente igual. E o segundo é quando existe uma distância pré-estabelecida, na qual preciso traçar essas retas paralelas. E aí como é que ficaria? Vou traçar aqui uma reta qualquer, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar uma reta perpendicular. Recomendo traçar perto da extremidade, né? Primeiro aqui eu vou marcar um ponto qualquer. Colocar a ponta seca nesse ponto que eu escolhi. Marco de um lado. Marco no outro. Ah, percebo que eu coloquei no lugar errado. Aqui, ó. Agora sim. Traço aqui. E do outro lado. Eu já vou parar de numerar 1, 2, 3, porque a gente já sabe esse processo, né? Então a gente coloca agora aqui a ponta seca no ponto escolhido. Aumenta um pouquinho. E fica o primeiro arco. Agora a gente move para o ponto 2, né? Que seria o ponto 2. E traça. Agora a gente vai ligar o ponto que a gente achou aqui em cima ao vértice. Pronto. Legal, aí para cima.
e para baixo, tá? Então aqui já tem uma reta perpendicular. Show? Agora vamos supor que o tamanho seja esse aqui. Eu pensei, eu já dei uma medida pré-estabelecida que eu quero. E o tamanho, sei lá, lá de D. Tem um tamanho específico. Então eu vou transportar esse segmento para a reta perpendicular que eu acabei de descobrir. Então, ó, põe a ponta seca numa extremidade, ajusto a ponta de grafite até outra extremidade, e aí é simples. Ó, marco em cima e marco embaixo. Beleza? Agora eu vou traçar retas perpendiculares nesses dois pontos, igualmente que eu fiz aqui. Por quê? Se eu tenho a reta R, e a reta S é perpendicular a R, e aí eu crio uma reta T que é perpendicular a S, então T é paralelo a R. Então, se R é perpendicular a S e S é perpendicular a T, então R é paralelo a T. Eu sei que é complicado, mas visualmente eu acho bem tranquilo de se ver. Eu vou fazer só um dos dois para a gente poder adiantar um pouquinho, tá? Então, vou colocar a ponta seca aqui. Vou ajustar novamente. Vamos lá. Marquei um ponto. Marquei outro. Eu já vou aumentar um pouquinho, né? A gente sabe que eu precisar. Agora aqui, se você quiser fazer pro outro lado, eu vou riscar para a direita. Então eu vou fazer na esquerda para não sujar o desenho. Vai ser opcional, tá? Agora eu movo pro outro ponto. E estamos aí. Descobrimos a reta perpendicular a outra reta perpendicular dada. Então, ó, essa aqui e essa aqui elas vão ser paralelas. Tá bom, pessoal? Peço que vocês revejam novamente as aulas anteriores. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Eu vou estar online para poder ajudar vocês no que precisar. E é isso aí, pessoal. Tendo qualquer dúvida, é só chamar. Beijo. Até semana que vem.